Então, pessoal, estou aqui gravando o vídeo aqui para tentar mostrar para vocês como é que faria aqui a montagem do formulário, né, da D1 de CPW, né, que é um ponto muito sensível. Estou fazendo esse vídeo gravado, né, não transmitido como eu fiz das outras, porque infelizmente meu computador da Xuxa aqui ele estava dando umas travadas, então achei melhor gravar esse conteúdo. E vou fazendo aqui de um formato parecido lá com o que eu tinha feito lá. E qualquer coisa vocês me dão um retorno aí. Não reparem qualquer erro que for ter aqui, porque realmente é tudo muito improvisado. Então aqui eu só peguei lá o modelo padrão, né, da D, já com o header, com o nav tudo certinho, e aqui o section onde a gente vai mexer aqui no formulário, né. Aqui no nosso Visual Studio Code está tudo aqui já na formatação, aqui justamente onde a gente vai incluir o nosso formulário, né. E a gente vai acompanhar aqui pela D, né, essa montagem aqui, porque justamente é a parte mais sensível dessa D. Né. Ela é uma parte complicada porque são muitos e muitos elementos, e tem muitas e muitas classes aqui, né? Muitas dessas classes não são usadas, né? Tem algumas coisas aqui que você tem que fazer um ajuste para poder funcionar, então é uma parte que dificulta bastante, infelizmente, tá bom? Para fazer essa parte aqui também é um pouco difícil a gente fazer toda a estrutura, né? Como eu tinha feito na outra, de fazer toda a estrutura em HTML e depois partir para a parte do CSS, porque como são muitos e muitos elementos e como tem coisas mais sensíveis, né? Requer que a gente vá fazendo algumas coisas meio que à parte. Mas enfim, vamos lá, vamos começar aqui. A gente tem aqui em cima aqui, né, o compras, né, que é como se fosse aqui um título, né, um H3 que vai anteceder esse nosso formulário. E aqui, né, depois a gente vai ter o nosso formulário que a princípio aqui bem grossamente a gente tem aqui um field set, o field set identificação com seus elementos. A gente tem aqui um segundo field set que é a seleção de produtos e pagamentos. E a gente tem aqui dois botões, né. Então eu vou começar fazendo essa estrutura mais básica aqui a princípio aqui. Então aqui no nosso formulário aqui, né, eu vou criar aqui uma div, né, que seria essa divisão aqui do nosso section aqui. Né, algumas coisas aqui talvez vocês não precisem fazer de fato, não, tá? Vocês podem ir adaptando, mas enfim, ele tem a nossa div e aqui vai ter o nosso formulário, né? Então a gente usa a tag form para esse intuito, né? Dentro do nosso formulário aqui, como a gente viu lá, a gente vai ter um field set, né? Os field sets geralmente eles vêm. Esse autocomplete às vezes atrapalha a gente, não quero autocomplete nesse caso não. Então esse field set ele vai ter aqui o primeiro lá deixa eu lembrar lá como é que é. Então primeiro identificação, depois seleção de produtos e pagamentos. Então aqui identificação, depois aqui um segundo field set, que vai ser aqui o seleção de produtos e pagamentos. E por fim aqui vai ter uma segunda div aqui ainda dentro do form, que são aqueles nossos dois botõezinhos lá, né? Então a gente vai ter aqui, olha, até aqui me dá um autocomplete, vou aproveitar aqui, são dois elementos do tipo button, né? Aqui pode ser em vez de button, né? A gente pode botar até input aqui, né? Deixa eu trocar isso aqui para... A gente tem um input type button, né? Então os inputs são as maneiras como a gente tem como inserir informações dentro de um formulário, né? A gente vai ter diversos campos de entradas, né? Então o input vem disso. E esses nossos inputs eles vão ter diversos tipos, né? Então a gente vai ter, por exemplo, o tipo texto, a gente vai ver daqui a pouco, e tem o tipo botão, mas a gente tem dois tipos que são mais específicos, né, que é o tipo submit, que seria um botão que vai submeter alguma coisa, né, no nosso formulário, e tem um botão reset, né, que seria como se fosse o limpar, né. Então feito isso, sempre aquela história, né, a gente mexe um pouquinho aqui, vai lá ver como é que está ficando a nossa página. Ó, então aqui a gente tem aqui o nosso compras, tem aqui um primeiro field set ainda sem nada, aqui a seleção de produtos, e aqui os nossos buttons aqui, que eu vou até ter que mexer aqui, porque ficou errado aqui, né? Então desculpe, não tem barra input aqui, ó. A gente vai seguindo aqui, ó. Tá vendo como é que às vezes confunde pra gente esses autocompletes, né? Então aqui vai ser o valor aqui que vai ser continuar desse nosso input. E aqui vai ser Deixa eu ver lá como está ficando. Beleza, aqui ó, continuar e limpar. Então, enfim, beleza. Então a gente, a princípio aqui fazendo essa estrutura mais básica aqui, deixa eu só abrir aqui o nosso CSS, porque a gente vai criar aqui, né, deixa eu criar aqui tinha um cuidado CSS, deixa eu criar aqui o pedidos CSS,
porque aí eu faço um CSS à parte aqui também. Então vou criar aqui o arquivo do pedidos CSS para a gente começar já a fazer algumas coisas que a gente sabe que vai ser colocado aqui, né? Então aqui, por exemplo, a gente tem aqui o div compras, né, que é como se fosse toda essa div que vai comportar ali o nosso formulário, né? Então deixa eu colocar aqui, né, o texto aqui, depois a gente adapta aqui para o CSS e vou colocar aqui, ó, tem aqui aqui é o botões, tá vendo aqui ele fala botões de envio e limpeza colocados dentro de uma div, né? Então aqui também a gente já identifica que essa classe de estilo aqui, ela vai ser utilizada para aquela nossa para o nosso, aquele onde a gente colocou os botões. Então aqui vou botar aqui, né, o div compras, e aqui a gente começa agora a formatar aqui. Então aqui vai ser a largura de 540 px, vai ser aquela cor ali que ele tá me, né, tô aproveitando aqui o autocomplete, ó, então o padding ali também ele já identificou, tá vendo? Essas coisas a gente pode, né, aproveitar que ajuda, porque aqui é só uma questão operacional, né, não tem nada demais assim, a gente está só otimizando aqui o nosso tempo aqui mesmo, porque, né, se você chegou nesse ponto aqui, você já sabe ali minimamente, né, cada um desses atributos aqui, a gente já utilizou em outras, né, nas outras questões, né, então aqui eu estou só facilitando. E aqui o margin left, margin aqui right, ele bota esse alto, né, porque ele vai pegar toda a margem que tiver à direita e à esquerda, ele vai calcular automaticamente um valor e isso vai dar o aspecto centralizado, né. Por fim aqui a borda, né, border 2px, solid, beleza. Então aqui aproveitei aqui. O outro aqui é o ponto botões, né, outra classe de estilo que a gente vai criar aqui. Ele também já aproveitou ali que ele pegou meu textinho ali, ó, já formatou aqui, show. Então o que basta aqui agora a gente vir aqui no nosso HTML e a gente colocar aqui, né, dentro do form aqui, class div compras, e aqui no div dos botões o class botões. Então beleza, vamos ver lá como está ficando a nossa página. Olha, já botou aquele formatinho todo ali, né? Tem aqui o field set, ó, o botãozinho já ficou aqui no esquema, aqui no cantinho aqui. O nosso H3 aqui, né? Eu botei aqui a classe no form, né? Deixa eu trocar aqui a classe aqui, não vou botar no form, vou botar na div, para justamente o nosso H3 ele ficar composto aqui dentro aqui, ó. Então agora tá lá o compras e aí tá tudo certinho aqui dentro. A gente vai começar agora aqui a desenvolver esse nosso formulário aqui. Nesse formulário aqui, né, eles usam, né, esse div-linha aqui. O que seria esse div-linha aqui? Ele fala que é como se a gente estivesse visualizando uma linha do formulário, né? Então é uma maneira meio grosseira de você às vezes prender, né, os conteúdos ali, mas a gente fica um pouco refém. Eu vou tentar fazer a princípio sem isso daqui, vamos ver se vai dar certo fazendo de uma maneira, né, mais solta, mas se for preciso a gente usa, né? Então essa parte que eu falei, a gente tem muitas labels, muitas coisas aqui que a gente de fato nem usa isso tudo aqui, principalmente essa parte final aqui. Eu vou tentar a princípio sem usar esse div-linha aqui, que como eu falei é basicamente para isso. Aqui no começo aqui a gente tem aqui, né, dentro do nosso field set, a gente tem aqui o nome e um campo aqui, né. Esse primeiro input aqui é um input para a gente colocar um nome, né, então ele vai ser um input do tipo texto, né. Essa informação nome aqui a gente usa a tag chamada label, né. Label é uma etiqueta, então a gente cria uma etiqueta, né, que vai estar atrelada a um input, né. Então fica dessa forma aqui. Vamos criar aqui dentro do nosso identificação aqui. Eu vou ter primeiro ali o label nome, vou aproveitar aqui o autocomplete, e vou ter aqui um input do type text, né? Vamos ver como está ficando lá. Ó, então aqui a princípio aqui a gente tem a label nome e a gente tem aqui o input do tipo texto, né? Então a princípio aqui eu não vou ainda colocar CSS, não, daqui a pouco a gente vai embutir aqui o CSS melhor. Mas aqui do jeito que eu fiz aqui, tanto a label quanto o input, eles estão desassociados, né? Isso não é interessante, porque o legal é você ter uma label que ela vai ser justamente vinculada aqui no input, né? Para ser feita uma associação. Né? Vocês podem ter reparado que ele até incluiu aqui automaticamente um atributo aqui na label, que é o atributo for, né? Esse for ele está indicando para que essa label, né? Essa etiqueta está sendo para o quê? E aqui eu dei aqui um nome, né? Foi REA que gerou aqui, né? O nome, né? Então, para que essa conexão entre label e input seja feita, eu preciso vir aqui no input e definir uma ID para ela, que, claro, vou usar aqui o mesmo ID. Você pode colocar o que você quiser aqui, qualquer informação, esse nome aqui é você que cria, né? E fazendo isso dessa forma que agora esses dois elementos eles estão conectados semanticamente, né? Então, isso é legal porque você cria ali algumas facilidades nesse sentido.
né, e tem aqui uma vinculação, né, a semântica está bem construída, né, então isso é muito importante, né, aqui é uma identificação, então essa identificação é única, nenhum outro elemento pode ter esse atributo nome, então também tem que ficar atento a isso, né. Visualmente aqui nada muda, mas a gente tem algumas questões, por exemplo, se eu clico agora aqui na etiqueta, ele seleciona automaticamente aqui o nosso input, né, então aqui é um pequeno detalhe, mas que mostra que essa conexão está feita, e se você for imaginar, por exemplo, um site sendo acessado no celular, isso já gera ali uma facilidade de uso, né. Depois aqui a gente vai ter aqui um outro input, que é o input aqui, né, uma label input, que é do e-mail, né? Então esses dois aqui também são elementos ali que a gente vai incluir aqui agora. Então vou colocar aqui, né, ele já está até identificando para mim ali, eu vou aproveitar aqui, né? Então ele botou aqui o label for e-mail, usando aqui a label e-mail e aqui o type e-mail, né? Aqui eu vou colocar um BR aqui só para a gente pular ali a linha, né? Porque como esses elementos estão na linha de baixo, vou colocar até dois aqui, label aqui, depois a gente vai vendo como que vai ficar a partir do CSS, se realmente a gente vai precisar incluir, né? Então tá aqui, ó, tá lá feita a integração certinha. Reparem somente que aqui nesse input type aqui é um input type e-mail, né? Então é o que eu falo, às vezes aqui você aparecendo, parece que são dois inputs iguais, eu posso colocar aqui informações nos dois iguais, né? Isso não tem problema. Mas semanticamente eles são elementos diferentes, aqui é um input do tipo nome, aqui é um input do tipo e-mail, né? Então essa questão é importante, você vê aqui que só de eu parar o mouse aqui em cima aqui, ele já está dando ali um recado, porque é algo que já está ali intrínseco a esse input do tipo e-mail, né? Já aqui no input do tipo nome, né, nada vai aparecer porque é um tipo do tipo texto. Então eu botei ali aquele informação ali, ele considerou como válida, né? Aqui embaixo, como é um input do tipo e-mail, ele já está alertando ali, olha, aqui está faltando aqui uma arroba, porque já que é um e-mail precisa de uma arroba, né? E aqui só para a gente testar, ó, se eu clicar no botão limpar, ele reseta aqui, ele zera, né, o nosso formulário, então também essa questão está certinha. Depois, dando continuidade aqui, a gente vai ter uma label com outro elemento aqui, que é esse elemento aqui, endereço, né? Então esse elemento endereço aqui ele não é um input, né? Quando a gente vê esse risquinho aqui, isso aqui já é um text area, você repara que é uma área de texto realmente maior, né? Mais do que o input. Então nesse caso aqui a gente vai usar aqui um text area, né? Então aqui deixa eu pular mais duas linhas, né? A gente vai ter ali a label for, vou botar aqui ender, né, de endereço. Então vai ser aqui a label endereço. Mas aqui a gente vai ter aqui um text area, né? Então vou botar aqui o text area, ele já está me dando aqui algumas coisinhas aqui. Isso aqui eu não vou aproveitar, vou deixar aqui, né? Só a identificação do ender aqui do nosso text area para a gente poder ter aqui, ó. Tá vendo? Então esse text area ele é redimensionável, por exemplo, se eu quiser, né? Mas enfim, também está aqui vinculado a label com o nosso text area aqui. Se a gente for reparar aqui também, a gente tem aqui um field set aqui do outro lado aqui, né? Como se fosse nessa mesma linha, né? Como eu falei que naquele div linha, ele acaba limitando aqui esses dois conjuntos. Eu ainda vou tentar lutar contra isso aqui, vamos ver como se vai dar. Mas eu já vou aqui criar agora aqui, seguindo essa ideia de fazer por linhas, né? A gente montando a estrutura conforme a gente está aqui visualmente vendo, a gente tem aqui um field set, né? Um segundo field set dentro dessa identificação. Então vamos criar aqui um outro field set, que é o field set gênero. Esse field set gênero, né, ele vai ter os inputs do tipo radial, que a gente fala, né, que são essas bolinhas, né? Então vou ter aqui um input type radial e a gente vai ter lá para as opções ali de gênero, né? Então vou criar aqui a id mask, deixa eu criar aqui, copia e cola aqui, então um para o feminino e outro aqui para o outros, né? Lá também a gente tem lá a label, né? Então vou incluir aqui a label for mask aqui, né? E aqui vai ser, acho que lá só tá, acho que só tá assim só. Daqui a pouco a gente confirma. Deixa eu copiar e colar aqui. Aqui vai ser o fem e aqui eu já vou aproveitar aqui o autocomplete. Aqui ele já me deu do outros aqui, beleza. Deixa eu ver lá como é que ficou. Ó, então aqui é mas, fen e outro, né? Não tá outros. E eu acho que você vai ter que ajustar porque a label na verdade ela está depois, né? Mas a gente for vendo aqui, olha, está funcionando aqui a integração. Deixa eu só trocar a ordem aqui porque a gente viu ali que na estrutura, na verdade, nesse caso aqui, a etiqueta do elemento ela está vindo depois do input, né? Então, deixa eu trocar aqui para ficar de acordo.
Ó, então agora sim está aqui na sequência, né? Não repare que ainda por enquanto ele está aqui embaixo, a gente vai ajustar isso, tá? A princípio, mas enfim, por enquanto é isso, né? A gente vê que se eu clicar na etiqueta, ele está atrelado aqui. Só que aqui vocês reparem que a ideia é que esses elementos eles estejam também vinculados, porque não seria possível eu poder aqui selecionar 3 tipos de gênero, né? E como é que a gente faz isso? Como esses elementos eles têm, cada uma vai ter sua identificação, a forma que a gente tem de agrupar eles é colocar neles o mesmo nome, né? Esse atributo nome também é uma outra opção que a gente pode colocar para alguns elementos. A gente acaba não incluindo para todos, né? Porque é uma certa facilidade, mas se vocês tiverem reparado aqui, durante aqui o chat aqui, ele vai dando algumas sugestões nesse sentido. Mas quando eu coloco aqui, né, esse nome gênero aqui, eu coloco o mesmo nome aqui para os 3 elementos, como ele me sugeriu aqui, eu de certa forma aqui estou vinculando esses 3 inputs juntos, né? Então aqui agora quando eu seleciono aqui o gênero, né, ele não vai me deixar selecionar mais de um, né? Ao menos aqui não deveria. Deixa eu ver o que ficou errado aqui, porque aqui ficou, aqui não ficou, né? Ele me deu a sugestão do autocomplete aqui, eu achei que eu tinha ido e não foi. Deixa eu aproveitar e trocar aqui, que aqui não é outros, aqui é outro. Já faço essa correção aqui. Então aqui atualizando, ó, selecionei lá o feminino, quando eu boto aqui no outro, agora sim realmente ele está aqui trocando. Então beleza. Depois da nossa próxima linha aqui, a gente tem aqui um telefone, né? Então a gente tem aqui a label telefone, vai ter um input aqui e um field set, a gente vai ver ele daqui a pouco. Então eu vou colocar aqui, fora do field set aqui, gênero, vou pular aqui mais 2 linhas, né? Porque teoricamente esses elementos agora vão ser de outras linhas. Então eu vou colocar aqui label for, vou botar aqui tel, telefone, 2 pontos, né? E para isso a gente tem aqui o input, que ele já está sugerindo aqui o input do tipo tel, né? Com essa identificação tel. Então aqui tel e telefone estão aqui, deixa lá a gente verificar. Ó, tá aqui telefone, cliquei, já estará selecionado, tudo ok, certinho, vamos seguindo. Na sequência aqui, né, imaginando aqui na sequência, a gente vai ter aqui o nascimento, né, é um outro field set aqui, né, que está errado, né, você vê que aqui era para ser nascimento, e a gente vai ter aqui 3 inputs do tipo número, né, que são aqui onde a gente vai inserir aqui uma possível data de nascimento. Então deixa eu criar aqui um outro field set aqui, vai ser aqui o legend nascimento, e a gente vai ter ali 3 inputs do tipo number, né, type number. Né? E aí tem esses inputs do tipo type number, ele coloca aqui uma barra simples assim mesmo, né, para ser ali os 3 números. Eu vou até deixar aqui, deixa eu botar aqui na linha de baixo para ficar um pouco melhor. Ó, então aqui, né, não reparem, ainda está grande, né, o input type number aparece aqui, né, esses elementos aqui para a gente fazer aqui, então é uma opção. Né? E aqui a gente já entendendo qual é o intuito desses aqui, a gente pode definir, né, como esse primeiro input aqui ele é do tipo, para colocar um dia, eu posso colocar aqui que o mínimo dele vai ser 1 e o máximo dele vai ser 31. Como o segundo aqui é para mês, eu posso botar aqui que o mínimo é 1 e o máximo aqui desse meu input aqui vai ser 12. Né? E o último aqui eu posso colocar o mínimo aqui, sei lá, 1900 e o máximo aqui, considerando às vezes 18 anos, a gente está em 2026, então vai ser aqui 2012. Né? Não, 2012 não, desculpa, 2008. É isso? É, viu a matemática falhando aí, mas enfim. Então ó, ele até reduz aqui, né, o tamanho do input, né, já que eu limitei aqui os números e ele não me deixa, né, colocar. Se eu for colocar algum número maior aqui, ele até deixa, né? Mas ele vai alertar aqui alguma coisa, se eu não me engano. Lá, o valor deve ser menor ou igual a 31, né? Quando eu vou aqui pelas setinhas aqui, ele não me deixa, ó, ir além aqui do 31, aqui ele não vai me deixar ir além do 12 e assim por diante. Por fim, aqui só para a gente inserir os últimos elementos aqui, eu vou ter aqui o telefone e o celular, né? A gente não tem um input do tipo celular, né? A gente vai usar aqui o mesmo input do tipo tel, né? Mas aqui a nossa label vai ser aqui for cell, né? Para diferenciar aqui, aqui a gente vai ter aqui celular e aqui for cell, beleza? Então tá lá também, aqui inserimos aqui o nosso último elemento aqui. Vamos ver como é que vai ficar essa história aqui. Talvez eu tenha que colocar uns BRs aqui. Vamos ver como é que vai ficar, se a gente vai conseguir fazer essa estrutura aqui sem precisar do tal divilinho. Importante falar que para esse do nascimento aqui, eu poderia ter colocado aqui também que um input que existe, que é o input type date, né? Ele está até aqui me sugerindo, né?
que eu acho que seria até mais adequado aqui nesse caso aqui, ó, só para ilustrar aqui, para ficar título de conhecimento aqui. Aqui, ó, tá vendo? Ele já me dá aqui a opção de colocar uma data inteira aqui no único input, né? Mas como aqui na D ele sugeriu desse formato, a gente mantém o formato que ele quer. Então deixa eu tirar aqui o input type date. Ok, então aqui agora a gente vai tentar começar a encaixar alguns CSS aqui, né? Tentando entender aqui como é que seria aqui as lógicas, né? Então a gente tem aqui, né, lista compras não é agora, né, algumas coisas que ele fala, tá vendo? Então esse lista compras aqui vai ser para esse elemento aqui de baixo aqui, ó, que é onde a gente teria aqui um teórico carrinho de compras, né? A gente vai ter aqui alguns elementos para label, que a gente pode ser que use daqui a pouco, mas ainda não é o caso. Aqui está colel cell prod, então é para o select que a gente deve usar, aqui é a linha pro. Aqui elementos que a gente às vezes vai querer que fique preso à esquerda, tá vendo? Então aqui blocos que a gente tiver que forçar que vão para a esquerda. Blocos que a gente queira forçar que vão para a direita estão aqui também. Se a gente for precisar, a gente já sabe que tem esses dois elementos, que é basicamente isso, jogar para a esquerda e jogar para a direita. A gente tem dois aqui CSS aqui, que são de field set, né? Então aqui, nesse caso aqui, por exemplo, a princípio nós vamos usar aqui o fsdir, né? Que é o que? Para jogar field sets para a direita, né? Então justamente é o que a gente vai tentar aplicar aqui no nosso gênero, no nosso nascimento, para que eles automaticamente sejam jogados aqui para a direita. Vamos criar aqui CSS e vamos tentar fazer aqui o fsdir. Então nesse fsdir ele já está falando aqui para mim, ó. Então lá é o field set posicionado em linha, né? Então ele colocou ali, ó, no right, float right, display no inline e margem de 0 pixels, né? Então coloquei aqui, beleza. E como eu sei que vão ser para esses dois field sets aqui, deixa eu atribuir aqui a classe fsdir, tanto aqui no nascimento quanto aqui no gênero. Vamos ver se isso vai dar certo. Ó, então ele jogou aqui o gênero para cá, realmente está na reta aqui do endereço, e jogou o nascimento para cá, então a princípio está funcionando. Então vamos caminhando aqui por partes. Né? Só retornando aqui, deixa eu voltar na D. Então vamos lá. Aqui a gente vai ter vários inputs aqui, né? Então aqui são diversos inputs que a gente vai utilizar aqui também nos diferentes, para os diferentes inputs. A gente vai ter input do tipo grande, que a gente pode reparar que vai ser aqui muito provavelmente aqui para, né, quais são os maiores inputs aqui, é o nome e o e-mail. Depois a gente vai ter inputs aqui, por exemplo, médios, vai ter inputs aqui que são aqui, como ele fala, para número de cartão de crédito, inputs para o telefone, aqui o impender para a área de texto do endereço, e aqui esse num-dd, num-qd para inputs numéricos de 2 e 4 dígitos, né? Então essa galera toda aqui eu já vou copiar e colar aqui no nosso CSS, porque eu vou usar todos eles aqui com certeza. Então vamos tentar começar a criar aqui. Primeiro a gente vai ter aqui o imp grande, né, imp de input, né, então essa foi a ideia, né, quando foi criada a classe aqui. Então no imp grande vai ter ali a largura de 380 pixels, então aqui o primeiro aqui, check. Depois o segundo aqui, ó, você vê que tem até uma digitação errada, né, que está o imp ali com M, né, então provavelmente ficou errado, mas aqui está ali, ó, então input aqui de 80 pixels está aqui criado. Né? A IA está querendo que eu faça correndo aqui, mas deixa eu ainda segurar ela um pouquinho aqui para ficar um pouco mais de boa. Então aqui criei aqui o input de 130 pixels, que é para número de cartão de crédito, né? Por isso o INCC. O imp aqui telef, que vai ser esse input de 90 pixels, que está aqui também criado. Depois aqui vai ter o impender, né? Input do tipo para guardar o endereço, está ali também a 180 e 50 pixels. E os dois últimos aqui, o num-dd, que é para o input numérico de 2 dígitos, né? Então que vai ser, né, ali justamente onde a gente vai colocar dia e mês. E o último aqui, o num-qd, que é aqui que a gente vai faltar aqui, não é de 30 não, eu lembro lá, é 50. Então feito isso aqui, né, criei todos esses inputs aqui, a gente vai fazer somente agora a atribuição deles aqui. Então vamos retornar lá no nosso formulário, vamos na ordem aqui, ó. Então o primeiro tipo input aqui do tipo nome, né, ele é o nosso maior input, então muito provavelmente aqui ele vai pegar aqui o imp grande. Né, esse mesmo imp grande a gente vai utilizar aqui também no e-mail. Aqui no endereço, lá no textArea, a gente viu, ele tem um próprio que é o impender. Aqui para esses aqui a gente não precisa, né, esses input types do tipo bolinha a gente não utiliza. Para o telefone aqui o input tipo tel a gente viu lá, né, o class imp telef. Vou aproveitar, copiar e colar aqui no celular, que também vai usar o mesmo telef.
E aqui nos type numbers aqui a gente vai só acrescentar aqui, né? Aqui é o class numDD. Aqui o numDD e lá embaixo o numQD. Então ele colocou já aqui automaticamente para mim. Vamos ver lá como é que ficou essa brincadeira. Né? Ó, então aqui o telefone, o celular ficou igual, aqui o nascimento está igualzinho, aqui o endereço está bem de acordo, e do e-mail aqui que ficou faltando. Deixa eu ver aqui porque que a gente pulou. De novo aqui eu achei que talvez a IA tivesse autocompletado, mas não foi. Vamos verificar. Ó, beleza, agora aqui entrou o input type do tipo e-mail. Está aqui de acordo, tudo certinho. Né, a última coisa para a gente fechar esse field set aqui que está faltando aqui, se vocês forem reparar, é justamente aqui nas labels, né? Vocês podem reparar que independente do tamanho da label aqui, elas têm um padrãozinho aqui, né? Elas estão todas aqui de alguma maneira, né? E para isso aqui justamente a gente vai usar uma dessas classes aqui, né? A gente vai ter aqui, por exemplo, o divlin a gente não vai usar. Aqui tem o local lab CRD, que eu imagino que talvez seja para a parte do crédito, então também não vou usar. E a gente tem aqui três, ó, Copri, Copri Compras e Copri Pag, né? Então elas são bem parecidas, né? Uma que tem largura de 250 pixels, uma de 86 e uma de 90, né? Eu acho que são uma grande diferença entre elas. Por isso que eu falei que acho que daqui você não usa essa, e aqui embaixo você pode usar qualquer uma dessas duas aqui. Né? Esse Pri aqui eu acho que é porque ele é relativo aqui como se fosse a primeira coluna, né? Então eu vou criar esse Copri aqui. Se eu não me engano, essas outras duas aqui de baixo a gente não vai usar. Deixa eu primeiro criar aqui no CSS aqui, né, o nosso Copri aqui. Então essa aqui vai ser uma label que a gente vai utilizar. O que essa label vai colocar aqui? Vai colocar para ele ficar o elemento à esquerda, né, como um bloco, e aqui com essa largura de 90 pixels, né? Então com essa padronização aqui, todos os elementos eles vão ficar alinhadinhos e bonitinhos lá. Então vamos aqui aplicar aqui, ó, na primeira label o nome aqui, deixa eu botar aqui, class igual, Copri, e aqui agora deixa eu copiar e colar para me facilitar aqui, ó. Então aqui no e-mail eu vou colocar também, aqui no endereço eu vou colocar também. Depois eu vou colocar aqui no telefone. E vou colocar aqui no celular. Beleza, vamos ver como ficou lá. Ó, então ficou aqui alinhadinho, né? Nome, e-mail, endereço, telefone, celular. De resto aqui tudo certinho, né? Essa largura, tá vendo? Essa largura ficou um pouco, ela parece que ela tá um pouco mais esticada, né? Em relação aqui ao desenho da D aqui. Parece que os elementos aqui estão um pouco mais juntinhos aqui, né? Mas o que eu falei, isso são detalhes. A gente pode, às vezes, igual aqui, se tiver uma largura maior, a gente pode aqui talvez fazer um ajuste aqui, né? A gente tinha colocado lá uma largura de 540. Vamos colocar aqui uma largura de 520, né? Para fazer um teste aqui possível. Ó, a gente já deu uma restringidazinha aqui, mas como eu falei, isso são detalhes que não importam, né? Mas de resto, deu pra gente sobreviver e fazer aqui a nossa primeira estrutura aqui, mesmo sem o nosso divlin aqui. Né? Então vamos dar sequência aqui para a gente fazer aqui a nossa segunda parte aqui. Então nessa segunda parte aqui a gente vai começar aqui na nossa seleção de produtos e pagamentos. A gente vai ter aqui um select e a gente vai ter aqui o input do tipo button, né? Esse aqui pode não ficar muito claro, mas esse aqui vai ser um botão, né? Aqui na D2 a gente vai colocar funcionalidade provavelmente para ele, para que conforme a gente clique nesse mais aqui ele adicione aqui a informação. Vamos tentar criar aqui nossos elementos então. Vou vir para o segundo field set aqui. Primeiro eu vou criar aqui o elemento do tipo select, que vai ser aquele nosso menu. Eu não vou colocar nenhum elemento, vou colocar uma única opção aqui dentro do select, né? O select é aquele menu que você tem opções, né? Então vou colocar uma única opção aqui a princípio, só para ficar ali. Daqui a pouco a gente acaba de estruturar melhor esse nosso select. Eu acho que isso não é a nossa prioridade no momento. E aqui eu vou criar aqui um input do tipo button, né? Que vai ser o valor ali com aquele maisinho ali. Então deixa eu ver lá. Nossa página, ó, tem aqui o select, né? Só está aqui bem pequenininho porque foi a única opção que eu coloquei, e aqui um botãozinho do tipo mais. Beleza. Logo na sequência aqui a gente vai ter aqui um text area, né? Deixa eu criar esse text area aqui. Que é aquele text area grande ali, que é o maior lá, né? Ele tem até esse atributo aqui, ó, que ele já deu um autocomplete, que é o atributo read only, né? Nesse caso aqui acho que a gente pode até deixar, porque a ideia que a gente imagina aqui é que isso daqui não vai ser nada editável, né? Vai ser que conforme a gente selecione aqui o produto e clique no mais, ele vai ser inserido aqui. Então o ideal é que esse input aqui, na verdade, ele não vai aparecer nada pra gente, né? Então nesse text area eu posso deixar esse atributo read only, que é justamente somente leitura, para ninguém fazer a leitura. Vou aproveitar aqui, né, a gente já tinha visto aqui, né, lá na hora que eu estava percorrendo aqui, que a gente vai ter aqui o... Cadê? Aqui o lista compras, né? E, ó, ele fala ali, ó, até fala aqui, né, a área de entrada de texto read only para a lista de pedidos, né? Então,
Vamos copiar e colar isso daqui no nosso CSS. Então aqui é a largura, né, de 210 pixels, altura de 160, floor to right, margem top de 2 pixels e margem left de 10 pixels. Então, só seguir ali a recomendação. De novo, não estou me prendendo mais nessa parte aqui, porque eu acho que todos esses atributos aqui são atributos que a gente já viu. Nenhum desses aqui são novidade, né? Então, basta eu vir aqui agora e colocar nossa aqui, class lista compass. Né? Vamos ver como é que vai ficar a nossa estrutura. Ó, jogou para cá, tá aqui certinho. A gente vai ajustar ainda esse nosso select aqui. Beleza. A gente pode aproveitar aqui, né? Deixa eu ver aqui o que a gente teria aqui, ó. A gente tem aqui esse linha para o cell, né? Que seria aqui, ó, a linha de descrição do produto, né? Então, não sei se esse aqui realmente é a intenção que ele quer para ali, porque eu acredito que esse daqui talvez fosse para ser algo do tipo assim, como da mesma forma do div linha, de criar uma linha agrupando todas as coisas. Mas eu vou criar aqui somente para o select aqui, vamos ver se isso vai dar certo. Ó, então aqui largura de 220 pixels, margem inferior de 6 pixels e preso aqui na esquerda, né? Float left. Deixa eu vir aqui no nosso select e colocar aqui o class igual linha prod cell, é isso? Linha para céu, beleza. Vamos ver como é que vai ficar a estrutura lá. Ó, então aqui ficou aqui a estrutura legal. E aqui só o nosso botãozinho que ficou grudado aqui. Deixa eu ver se a gente tem alguma coisa aqui pro botão. Esse botões aqui definitivamente não é para lá, né? E a gente, eu acho que não tem nada para aquele botão específico ali. Aqui a gente vê que ele tem uma certa distanciação aqui. E aqui que eu falei, às vezes tem algumas coisas que não teria tanto problema a gente inventar não, entendeu? Então vou botar aqui uma botão adicionar e eu vou criar aqui uma margem left, né? De 10 pixels, será que vai ser muito? Não, vamos botar 10 pixels aqui só para dar um certo distanciamento ali do botão aqui. Então aqui deixa eu botar class igual botão adicionar. Vamos ver como vai ficar lá visualmente. Olha, deu uma distanciadinha aqui, beleza. Né? Acho que aqui ainda ficou um pouco. Deixa eu ver aqui na D. Aqui já são preciosismos, tá, gente? Não reparem não. Aqui tá bem, né? Os dois elementos estão bem centralizados aqui, né? Deixa eu colocar aqui. Vamos forçar a barra aqui. Deixa eu ver, ele colocou aqui uma. Que não tem altura, né? Deixa eu colocar aqui uma altura de. Vou colocar 10 pixels, vamos fazer um teste aqui, vou colocar a mesma altura aqui para os dois elementos, para ver se eu consigo de certa forma deixar eles mais harmônicos ali. 10 pixels, né, a ideia foi boa, só que 10 pixels é muito pouco, né, deixa eu colocar aqui 30 talvez, 40, vamos fazer um teste aqui com 40, então vou colocar aqui a mesma altura para os dois elementos, 40 também foi um exagero, então aqui 25. 25 também não foi bom, então vou colocar 20 aqui, né? Fui de 10 para 40, talvez o 20 aqui vai ser o ideal, deixa eu ver. Acho que aqui tá de acordo aqui, tá um pouco mais condizente aqui, mais bonitinho aqui. Beleza, mas como eu falei, isso aqui não é nada solicitado aqui, vocês não teriam necessidade de incluir. Enfim, aqui agora a gente tem aqui um outro field set cartão. Então vamos criar aqui esse field set cartão. Depois aqui do nosso textchar aqui, né? Deixa eu botar aqui aqueles nossos BRs lá para pular a linha. Então aqui eu vou ter o field set legend cartão. Ó, então tá lá nosso field set cartão, tá aqui certinho. Então aqui primeiro a gente vai ter com o input, né, aqui, ó, de bandeira, bem parecido com o do gênero aqui, né? Então mesma ideia, só que aqui vão ser as bandeiras do celular. Então vamos ser adeptos aqui do copia e cola para nos facilitar, como a gente já fez algo parecido. Eu vou copiar aqui o input type radio aqui, vou copiar essa galerinha toda aqui e vou incluir aqui dentro aqui. Então só que o primeiro aqui vai ser Visa. E aqui o name aqui a gente vai botar para todo mundo aqui vai ser a bandeira. Bandeira. E aqui bandeira. Então aqui vai ser Visa. Aqui também trocar aqui Visa.
Depois aqui ele já está me dando aqui um autocomplete mastercar aqui, né? Deixa eu criar aqui então, vai ser o mastercar, e o último aqui, qual que era lá? Visa Master e Elo, né? Então aqui o Elo, então aqui também já trocou, Elo, mesma coisa. De novo, gente, aqui tô dando uma acelerada pra gente não ficar perdendo muito tempo com isso, ó, tá certinho aqui, né? Como a gente colocou o mesmo name e bandeira, ele tá aqui respeitando e não deixando selecionar mais de um. Faltou a label aqui, né? Tem uma label anterior aqui que eu não incluí, né? Aqui também é master. E aqui deixa eu criar aqui, então tem uma label antes. Essa label, né? Ela é label para definir ali, então eu não tenho como botar ela para os 3 elementos, né? Então eu vou tomar aqui a decisão de colocar ela vinculada aqui, essa label, para o primeiro elemento aqui. Então aqui o bandeira está vinculado aqui, né? O Visa, Master e Elo. Não sei por que aqui não está cabendo, né? Aqui parece que aqui o elemento não ficou muito bem ajustado aqui não, mas vamos ver, tentar descobrir o que pode estar acontecendo daqui a pouco. Então aqui o bandeira, Visa, Master, Elo. Questão do zoom. Não era para ser não, mas enfim, aqui o nosso elemento acabou ficando um pouco maior do que o esperado aqui. Aqui a gente vai ter aqui, né, o bandeira, validade e número. Talvez aqui vai ser uma parte onde a gente possa aplicar aqui, né? Se a gente for reparar aqui que a gente tem aqui o Copri e depois o Copri compras, né? Qual que é a diferença? Porque a largura dele é um pouco menor. Talvez essa largura um pouco menor ele tenha colocado por conta que essas labels aqui elas estão dentro de um field set, né? Então aqui já tem um certo diferenciação de tamanho aqui. Então talvez aqui de segunda classe eles devem ter criado para cá. Né? Então, como eu falei, gente, aqui a gente vai meio que igual com um detetive investigador, né? Não seria a melhor maneira disso, né? Seria melhor que eles tivessem já definido certinho para onde que vai ser aplicado, né? Acho que seria um pouco mais adequado, porque justamente a nossa ideia não vai ficar adivinhando nada, mas enfim. Vamos criar aqui então essa div aqui que eu acho que vai acabar aplicando. Então, float left, block widget aqui de 86. E eu vou colocar aqui primeiro aqui no bandeira, class igual Copri compras. Ok. Deixa eu dar um BR aqui para a gente fazer o nosso próximo elemento lá do nosso field set. Ó, tá vendo? Bandeira até coube aqui, né? Mas ele ficou aqui, ó, tá vendo? Ficou uma distanciação aqui, dependendo eu posso colocar uma largura um pouco menor aqui para que esses elementos todos eles caibam aqui, né? Para que ele fique aqui um pouco mais ajustado aqui. Mas deixa eu aproveitar aqui e ver qual que é a nossa próxima questão. É aqui para validade, né? Então a gente também vai usar aqui um termo parecido com o do nascimento aqui. Então eu vou me aproveitar lá também. Então deixa eu botar aqui primeiro a label for, vou botar aqui mêsval, né? Aqui a identificação vai ser aqui a validade. Validade. Aqui já vou colocar essa nossa class aqui, Copri compras ali, que a gente já definiu para essas labels aqui de dentro do field set do cartão. Vou copiar aqui, ó, os inputs lá do nascimento, né? Peguei aqui o do mês e do ano, né? Que é o que a gente vai utilizar aqui de fato. Vou só trocar aqui, porque esse primeiro input aqui vai ser aqui o ID. Lá em cima não tinha ID, porque a gente não estava usando, aqui vai ser o mêsval. Para ficar aqui atrelado aqui. E aqui, apesar de a gente não ter nenhuma label, eu vou deixar criado aqui o ano val. Só para ficar de acordo. Ó, então tá lá o validade, está aqui certinho e tudo mais. Por fim, aqui o último elemento que a gente precisa aqui é aqui o número do cartão de crédito, né? Então aqui também vou criar aqui label for botar NCC. Vou botar ali, ó, class Copri compra, ele já aproveitou, vou botar aqui só número, né, número do cartão. Aqui o número do cartão, né, a gente não coloca o input type number nesse caso, né, porque o número do cartão é um número, mas não é um número que você digita, né, você não vai botar lá 1, 2, você não vai ficar andando aquelas setinhas de 1 em 1, né, então não faria sentido, né. E aqui não vai ser imp grande, né, a gente lembra lá que tem um input específico para ele aqui, que é o imp NCC. Então,
Tá criado lá aqui o número, esqueci só de colocar aqui um BR aqui, né, pra gente poder dar aqui o saltinho aqui nessa galera aqui, pra ficar de acordo. Ó, beleza, então pulou aqui. Deixa eu vir nesse nosso compre compras aqui, deixa eu reduzir aqui de 86, deixa eu botar aqui 76. Vamos fazer o teste lá pra ver como é que vai ficar. Vou tentar reduzir um pouco aqui, ainda dá pra reduzir um pouco, deixa eu tentar colocar 70, vamos ver como é que vai ficar. Ó, 70 coube aqui, né? Eu acho que tá aqui no limite aqui. Deixa eu ver aqui agora como é que a gente pode fazer esses aqui do Visa Master. Será que eu tirar aqui o Master, deixa ele um pouquinho... pronto, tirei o Master aqui, ó. Dei uma roubada aqui, né? O ideal talvez seria ajustar um pouco melhor isso daqui, mas enfim. Né? Tá feito aqui dessa forma. Deixa eu ver o que está faltando aqui. Então, tem aqui o nosso mais. Ah, sim, aqui tem um último elemento aqui que é o valor, né? Então aqui a intenção também que a gente imagine é que isso daqui vai ser, conforme a gente for adicionando aqui, né, a gente vai fazer isso na D2 com certeza, conforme os produtos forem adicionados aqui, esse valor ele vai sendo incluído aqui, né, então eu vou criar aqui, já fora aqui do field set, esse field set aqui é o field set do cartão, então fora dele, mas já dentro ainda do field set, né, de seleção. Vou criar uma div aqui, que é a div da saída ali, né, nessa nossa div a gente vai ter a label for valor dos pontos, se eu não me engano está assim, cifrão. E aqui a gente vai ter aqui não vai ser um input, né, aqui vai ser um output, né, porque na verdade ali vai ser uma saída, né, então até então a gente está usando inputs, porque são ideias, é onde a gente vai colocar valores, aqui o output é onde a gente vai dar uma saída, né, então aqui vai ser um output, para a gente colocar aqui uma saída aqui, deixa eu ver se isso vai dar certo, se é assim mesmo. O ideal aqui é que fosse output, né? Mas eu acho que não sei se... Deixa eu deixar input aqui, porque eu acho que é assim que ele faz. Apesar de não ser a melhor maneira. Mas também não vou ficar me aventurando aqui agora a princípio não. Então aqui D. E aqui eu acho que é onde a gente vai usar o que a gente não usou ainda, né? O único input que é o input do tipo médio, né? Se eu não me engano é o último que a gente não usou. Vou aproveitar a sugestão aqui, vou deixar um read only aqui no input. Ó, então aqui realmente aqui tá aqui o valor tudo certinho, mas eu quero que isso aqui fique, né? A gente viu aqui na D, ele fica aqui nesse canto de cá, né? Então o que a gente pode fazer aqui é uma das classes que ele deu lá que a gente acabou que a gente não utilizou ainda, que é uma dessas aqui. Cadê? Aqui o Elendir, né? Vamos usar aqui o Elendir, que é uma classe criada para jogar um elemento para a direita, né? Então posso vir aqui, Elendir, parece o nome dos seus anéis. O float right aqui com, né, display block, float right, beleza. E eu vou vir aqui na nossa div, né, e vou colocar aqui class igual Elendir. Vamos ver se vai dar certo, se é só isso. Ó, não deu tanto certo porque ainda aqui aqui está um pouco desajustado, né, porque aqui na nossa, aqui no elemento aqui, justamente aqui parece que isso aqui desce um pouco mais, né. Então se eu reduzir aqui o nosso, tá vendo aqui, dá pra fazer umas gambiarras, né? Se eu mexer aqui na nossa listiária aqui, ó, tá vendo? Reduzindo por aqui, eu vejo que ele fica perfeito, né? Então acho que para não ficar futucando muito em outras coisas, eu vou fazer isso daqui. Eu vou diminuir desse tamanho aqui do nosso lista compras lá. Então nosso lista compras estava com uma altura aqui de 160, vamos testar aqui com 130. Vamos ver se vai dar certo, ó. 130, perfeito. Coube aqui, beleza, né? E aqui a última questão que falta aqui somente, que agora é teoricamente até a parte mais fácil, né? É só aqui o nosso select, né? Que tem aqui as opções aqui, ó. A gente tem aqui essa parte em preto aqui, o que a gente chama de option group, né? Opt group. Então a gente agrupa, né, algumas opções aqui nesse sentido aqui. Então aqui eu vou criar dentro do nosso select. Cadê aqui? Vou criar aqui um opt group. Né? Aqui vai ser o label. É ração mesmo? Ração cão. Então ele está lendo meu microfone, essa IA está esperta mesmo. Então aqui a primeira vai ser pedigree carne 10 kg. Então aqui eu vou botar aqui pedigree carne 10 kg. É a primeira opção. Depois outro ali, purina alpo. Purina alpo. CIF. C e F.
10 quilos. E aqui eu fecho na Opt Group. Aqui eu vou abrir um outro Opt Group, que não é ração gato, se eu não me engano. É ração gato sim, então ração gato. A IA tá mais esperta que eu, deixa eu já fechar esse Opt Group aqui, porque vai ser só uma opção aqui nesse caso aqui da ração gato, que é Gram Plus Choice. Gram Plus Choice CF 10 kg. E a última aqui, brinquedo cão Jambo Osso Silicone. Então aqui mais um Opt Group aqui. Brinquedo cão Jambo Osso Silicone. Acho que é isso. Vamos atualizar lá para ver. Ó, então aqui tá vendo os nossos Opt Groups, eles não são opções selecionáveis, né? Aqui as outras coisas sim. E aí seria basicamente isso. Então acho que a gente conseguiu executar aqui. Como eu falei, não são todas as classes aqui que a gente usou, né? A gente não usou esse aqui Colab Cellprod, não usou nada disso daqui, não usou aqui o Elenesc, né? Mas também não estaria errado usar, poderia usar. Não usamos aqui Divilinha, não usamos esse Colab aqui CRD, não usamos esse Coprepeg, então é complicado. Aqui ele até fala, né? Não esqueça que o atributo nome deve estar definido em todos os elementos, então eu não coloquei, vocês incluam, mas isso também é o de menos. E no mais é isso, né? Esses do select aqui também, geralmente a gente coloca aqui, né, nessas opções a gente vai colocar aqui umas informações aqui de números, né? Mas isso, como é algo que a gente vai ver mais na parte do JavaScript, não vou me ater a isso não, tá bom? Então tá aqui mais uma vez certinho aqui, né, a resolução aqui dessa parte de formulários. Se ajudou vocês quiserem, né, eu posso fazer aqui a única parte que ainda não terminamos aqui, que é a parte de tabela, né? Eu acho que não é uma parte tão crítica, mas talvez, né, pode ser que eu faça em breve, para que a gente tenha toda a construção dessa D1 aí até para o futuro aí. Então, obrigado aí pela atenção de todos, um abraço.